Capítulo 21. O nascimento de Isaque. Se inscreva e nos ajude compartilhando os áudios. E foi naquele tempo, ao fim de 1 ano e 4 meses de morada de Abraão na terra dos filisteus em Gerar, que Deus visitou a Sara, e o Senhor se lembrou dela, e ela concebeu e deu à luz um filho a Abraão. E chamou Abraão o nome do filho que lhe nascerá de Sara, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque ao 8º dia, como Deus havia ordenado a Abraão para fazer a sua descendência depois dele, e Abraão tinha 100, e Sara 90 anos, quando Isaque nasceu a eles. E a criança cresceu e ela foi desmamada, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E Sem e Éber e todas as grandes pessoas da terra, e Abimeleque, rei dos filisteus, e seus servos, e Ficol, o chefe do seu exército, vieram para comer e beber e regozijar-se com a festa que Abraão fez no dia do desmame de seu filho Isaque. Também Tera, pai de Abraão, e Naor, seu irmão, vieram de Aram, eles e todos os pertencentes a eles, pois muitos se alegraram ao saber que o filho tinha nascido para Sara. E eles vieram a Abraão, comeram e beberam na festa que Abraão fez no dia do desmame de Isaque. E Tera e Naor se alegraram com Abraão, e permaneceram com ele durante muitos dias na terra dos filisteus. E naquele tempo, Serugue, filho de Reu, morreu, no 1º ano do nascimento de Isaque, filho de Abraão. E todos os dias de Serugue foram 239 anos, e morreu. E Ismael, filho de Abraão, foi crescendo, e ele tinha 14 anos de idade quando Sara deu Isaque a Abraão. Deus estava com Ismael, filho de Abraão, e ele cresceu, e aprendeu a usar o arco e se tornou um arqueiro. E, quando Isaque tinha 5 anos de idade, ele estava sentado com Ismael na porta da tenda. E Ismael veio a Isaque e sentou-se em frente, e pegou o arco e colocou a flecha, e pretendia matar Isaque. E Sara viu o ato que Ismael desejara fazer a seu filho Isaque, e pesou-lhe muito por conta de seu filho, e ela chamou a Abraão, e disse-lhe: Despede este escravo e seu filho, pois o seu filho não será herdeiro com meu filho, pois assim ele procurou fazer-lhe este dia. E Abraão ouviu a voz de Sara, e se levantou de madrugada, e ele pegou 12 pães e uma garrafa de água e deu a Agar, e despediu-a com seu filho. E Agar foi com o filho para o deserto, e habitaram no deserto de Parã com os habitantes do deserto, e Ismael foi um arqueiro, e habitou no deserto por um longo período de tempo. E ele e sua mãe depois foram para a terra do Egito, e habitaram ali, e Agar tomou uma esposa para seu filho do Egito, e seu nome era Meribá. E a mulher de Ismael concebeu e lhe deu 4 filhos e 2 filhas, Ismael e sua mãe, e sua esposa e filhos, voltaram mais tarde para o deserto. E eles montaram tendas no deserto, em quais moravam, e eles continuavam a viajar e depois de descansava mensal e anualmente. E Deus deu a Ismael rebanhos, gado e tendas por conta de seu pai Abraão. Ismael morava no deserto em tendas, viajando e descansando por um longo tempo, e ele não via seu pai. E, em algum tempo depois, Abraão disse a Sara, sua mulher: Eu vou ver o meu filho Ismael, pois eu tenho desejo de vê-lo, porque eu não o vejo há muito tempo. E Abraão montou um de seus camelos e se dirigiu ao deserto para procurar seu filho Ismael, para saber como que ele estava morando em uma tenda no deserto, com tudo o que lhe pertence. E Abraão foi para o deserto, e chegou à tenda de Ismael ao meio-dia, e ele perguntou por Ismael, e ele encontrou a esposa de Ismael sentada na barraca com seus filhos, e Ismael seu marido estava com eles. E Abraão lhe pediu a esposa de Ismael, dizendo: Onde está Ismael? E ela disse: Ele foi para o campo para caçar. E Abraão ainda estava montado em cima de seu camelo, para que não descesse para o chão como ele havia jurado a sua esposa Sara, que ele não iria sair do camelo. E Abraão disse: Minha filha, dá-me um pouco de água para eu beber, pois estou cansado da viagem. E a mulher de Ismael respondeu, e disse a Abraão: Não temos nem água nem pão. E ela continuou sentado na tenda e não honrou Abraão, nem lhe perguntou quem ele era. Mas ela estava batendo em seus filhos na tenda, e ela estava xingando eles, e ela também amaldiçoou Ismael seu marido e ofendendo-o. E Abraão ouviu as palavras da esposa de Ismael para com seus filhos, e ele ficou muito irritado e descontente. E chamou Abraão a mulher que saísse a ele da tenda, e a mulher veio e parou em frente a Abraão,
e Abraão ainda estava montado em cima do camelo. E Abraão disse à esposa de Ismael: quando teu marido retornar à casa, diz estas palavras a ele. Um homem muito velho da terra dos filisteus veio aqui em busca de ti. E assim era sua aparência e figura, eu não lhe perguntei quem ele era. E vendo que não estavas aqui, ele falou-me e disse: quando Ismael teu marido retornar, fala-lhe, assim, que este homem diz: quando virás tua casa arrumar esta estaca da tenda que tens colocado aqui, e colocar outra estaca no seu lugar. E tendo Abraão terminado suas instruções para a mulher, virou-se e partiu com o camelo para casa. Ismael veio da caçada com sua mãe, e voltou para a tenda. A sua esposa falou estas palavras a ele. Um homem muito velho da terra dos filisteus veio procurar-te, e, portanto, esta era a sua aparência e figura, mas eu não lhe perguntei quem ele era. E vendo que não estavas em casa, ele disse-me: quando teu marido vier para casa, diz-lhe, assim diz o velho, remove a estaca da tenda que tens aqui e coloca outra no seu lugar. 35 Ismael ouviu as palavras de sua esposa, e ele sabia que era seu pai, e que sua esposa não o havia honrado. 36 Ismael compreendeu as palavras de seu pai, que ele tinha falado com sua esposa, e Ismael ouviu a voz de seu pai, e Ismael expulsou aquela mulher e ela foi embora. Ismael depois foi para a terra de Canaã, e ele tomou outra mulher e ele levou-a para sua tenda para o lugar onde ele então morava. E, ao fim de 3 anos, Abraão disse: eu vou de novo procurar meu filho Ismael, porque eu não sei nada dele por um longo tempo. E montou o seu camelo e foi para o deserto, e chegou à tenda de Ismael ao meio-dia. E ele perguntou depois por Ismael, e sua esposa saiu da tenda e disse: ele não está aqui, meu senhor, pois ele foi caçar nos campos para alimentar os camelos. E a mulher disse a Abraão: entre o meu senhor na tenda, e coma um bocado de pão, pois tua alma deve estar cansada por causa da viagem. E Abraão disse a ela: eu não vou parar porque estou com pressa em continuar a minha viagem, mas dá-me um pouco de água para beber, porque tenho sede. E a mulher se apressou e correu para dentro da barraca e ela trouxe água e pão a Abraão, que colocou diante dele e ela pediu-lhe para ele comer. E ele comeu e bebeu e seu coração foi consolado e ele abençoou seu filho Ismael. E ele terminou sua refeição e ele abençoou o Senhor, e ele disse à esposa de Ismael: quando Ismael vier para casa, diz-lhes estas palavras a ele. Um homem muito velho da terra dos filisteus veio aqui e perguntou por ti, e tu não estavas aqui, e eu trouxe para fora pão e água e ele comeu e bebeu e seu coração foi consolado. E ele disse estas palavras para mim: quando Ismael teu marido vier para casa, diz a ele, o prego da tua tenda é muito bom, não o coloques fora da tenda. E Abraão terminou de falar à mulher, e ele partiu para sua casa, para a terra dos filisteus, e quando Ismael chegou à sua tenda, sua esposa saiu para encontrá-lo com alegria e um coração alegre. E ela lhe disse: um velho homem veio aqui da terra dos filisteus, e assim era sua aparência. E ele perguntou por ti, tu não estavas aqui, então eu trouxe pão e água. E ele comeu e bebeu e seu coração foi consolado. E ele disse estas palavras para mim: quando Ismael teu marido vier para casa, diz-lhe, o prego da tua tenda é muito bom, não o coloques fora da tenda. E Ismael sabia que era seu pai, e que sua esposa o tinha honrado, e o Senhor abençoou Ismael.